Paz do Senhor, louvado seja Deus. Quero compartilhar com você a mensagem da palavra de Deus. Amém? João, Evangelho segundo relatou João, capítulo 1. Vamos ler a partir do primeiro versículo. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. Ele era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos que virem e crescem por intermédio dele, de João. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Amém. Está aqui, meu querido amigo, meu irmão, uma introdução ao Evangelho de João, o prólogo. Os estudiosos chamam este texto que nós acabamos de ler de prólogo, aquilo que é a introdução de algum livro. Quando você vai ler, o autor geralmente faz aí as suas considerações. Então João aqui, ele inicia esse evangelho com essa introdução. E se nós pararmos para percebermos, João, ele faz aqui uma apresentação de um personagem. No entanto, esse personagem que João faz a apresentação, ele não coloca o nome dele, mas ele deixa intrínseco aqui no texto que o personagem existe. E esse personagem, João, dá a entender àqueles que fossem ler que era a pessoa do Senhor Jesus Cristo. João está falando de Jesus aqui. E ele vai falar assim: no princípio ele era o Verbo. Olha, quem era? Jesus era o Verbo de Deus, o Verbo que estava com Deus. João está falando aqui da criação, de Gênesis. Lá no princípio, quando todas as coisas foram criadas, até hoje eu não entendo, irmãos, porque nós, quando vamos para a escola, aprendemos que o homem ele foi uma evolução, veio do macaco e foi evoluindo, né? E aí, no entanto, a gente não vê mais macacos evoluindo. Outros falam da teoria do Big Bang, da explosão, né? Como que uma explosão, irmãos, pode ajuntar tudo isso e formar esse espetáculo que é o universo, a Terra? Uma explosão, ela espalha, ela não ajunta. Então, assim, só em pensar, né, como um homem natural, a gente já percebe que existe um autor atrás de todas as coisas que nós vemos. Então, João está falando aqui do princípio, da criação, que Deus criou. E nos 4 primeiros versículos você vai ver João tratando da criação. Ele vai falar aqui que Jesus, o personagem que ele coloca aqui embutido no texto, ele estava lá no princípio. E ele
era o Verbo de Deus, aquele que dava o comando para tudo acontecer. E João vai falar no versículo 5 que ele resplandeceu nas trevas e as trevas não puderam aguentar. A luz veio nas trevas e as trevas não suportaram a luz. Jesus, aqui no versículo 5, veio iluminar aquilo que estava em trevas. E João, no versículo 6, já dá um pulo. Se você perceber, ele vai lá para João, o evangelista. Ele fala assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele estava lá na criação, João, no versículo 5, né, quando Jesus resplandeceu nas trevas. Haja luz, a voz, o verbo fazendo ali a criação da luz. E as trevas não prevaleceram, não suportaram a voz do Senhor Jesus, do Criador, do Senhor Jesus. E João agora pula para o evangelista João, que ele veio enviado por Deus para testificar desta luz que veio ao mundo, da criação. Então, através desse evangelista João, o mundo agora vai crer que Jesus estava lá no princípio. E aí João vai dizendo que este evangelista veio para testificar. Ele não era a luz, mas veio testificar da luz. E o texto vai prosseguindo. E esta que veio era a verdadeira luz. E agora João vai falar do verbo que está no mundo, que veio estar no mundo. No versículo 10 ele fala assim: o verbo estava no mundo. Ou seja, Jesus, ele desceu da sua glória e habitou entre nós. Ele se fez carne. O verbo agora se encarnou. E ele agora está habitando com os homens, na época de João, né? Ele veio para o que era seu. O que era seu? Aquilo tudo que ele criou, o ser humano, o universo. Mas, olha só, o versículo 11 é que nós queremos aqui dar ênfase. Veio para o que era seu, para os que eram seus, né? Os judeus era a raça que Jesus nasceu e eram seus. Os seus não o receberam. Os judeus, irmãos, não quiseram reconhecer Jesus como Filho de Deus, como enviado. Muitos deles, né? Alguns reconheceram, mas muitos não reconheceram. A maioria não reconheceu. Então ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Agora preste atenção no 12. Aqui há uma conjunção, a palavra mais. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos quais creram no seu nome. Aleluia. Meu irmão, veja, presta atenção no versículo 12, nessa conjunção mais. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, o direito de ser chamado filho de Deus, a saber, aos que crer no seu nome. Você crer no nome do Senhor Jesus, ele está aqui inserindo o personagem sem falar o nome. Aos que crer no seu nome, no nome de quem? No nome de Jesus. Aos que crerem no seu nome, deu o direito de ser chamado filho de Deus. Você creu no nome do Senhor Jesus, então você tem esse direito de ser chamado filho de Deus. Aí ele vai falar: os quais não nasceram do sangue. Veja, do sangue, da linhagem de Israel. Não precisa ser da linhagem de Israel, nem da vontade do homem, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Veja, não precisa ser planejado, né? Tem aquele filho que você planeja, vou ter um filho. Não foi da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Deus, irmãos, quis que você fosse chamado filho de Deus. Você tivesse esse direito de ser chamado filho de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
e vimos a sua glória como a glória do único Filho do Pai, ou do unigênito do Pai. Então, meu irmão, minha irmã, você não é qualquer um. Você que creu em Jesus, você não é qualquer um. Não sei onde você mora, talvez você more aí no Jardim Gramacho, na Vila São Luís, Duque de Caxias, qualquer lugar que você mora, em alguma comunidade, você creu no nome do Senhor, você não é morador da comunidade, um simples morador da comunidade, você é um filho, você é uma filha de Deus, você tem o direito de ser chamado filho de Deus. Deus, Ele te deu esse direito através do Senhor Jesus. Você é filho de Deus. Você não é, meu irmão, qualquer um. Você não é qualquer um. Amém? Creia nessa palavra, receba que é de Deus. Você é filho, você é filha. Creia nisso. Deus tem o melhor para você. Deus é contigo. Jesus não veio à toa. Jesus veio gerar em você a fé que vence o mundo. Deus abençoe. Esse é meu filhinho, tá aqui querendo dormir, né, Pedrinho? Amém? Deus abençoe, queridos. Até a próxima, querendo Deus. Ô, glória.